Estamos ao vivo. Isso aí. Bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje, terceira live 003. Vamos falar sobre identificação. Esse é um termo que é usado na psicologia, na psicanálise, né? O Freud fala bastante sobre isso, mas não vou me debruçar sobre essa visão do Freud, mas sim em tudo, né? Tudo que eu já D'Angelo, bom dia. Tudo que eu já aprendi, né? Tudo que me vem na minha experiência, na minha visão, né? Tanto no meu consultório quanto nas clínicas e comunidades terapêuticas que eu já atuei e trabalho. Então vamos lá. Antes de tudo, todas as lives eu terminar esse capotinho aqui. Vou colocar pra cá. Todas as lives eu começo lendo o livro que pra mim, isso demorou, viu? Isso não é de sempre. Isso começou há pouco tempo que eu comecei a ler a Bíblia, estudar mais a fundo e percebi que é uma das melhores obras que existe. Porque, não sei se alguém já percebeu isso, mas você lendo a Bíblia, você começa a perceber que muitas das teorias e muitos dos estudos que você se depara no seu dia a dia já estava lá. Então eu brinco assim, né? Se a Bíblia foi inventada, vamos dizer que tem gente que fala isso, né? Eu não acredito nisso, que foi uma invenção da humanidade, foi a melhor invenção que já existiu. Quem escreveu é sensacional. Mas vamos lá. Então eu vou ler aqui é o Novo Testamento de novo. É o 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu vou ler aqui para vocês, aqui é bem pequenininho. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês, ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou alto preço. Portanto, use seu corpo para a glória dele. Bem interessante isso, né? Nós somos usados, né? Acho que tem também uma questão de permissão aí, né? De permitir acontecer. Pessoal, identificação. O que seria isso? Eu vou trazer uma história, que é uma história bíblica também, mas é uma história do jeito que eu percebi, do jeito que eu vejo, tá? Essa história é a história de Moisés, lá que ele libertou os escravos, né? E essa história eu faço uma analogia até com a nossa dependência química em geral. Com o tempo, as pessoas, eu percebo a dependência química como algo bem maior do que muitas pessoas percebem. Eu englobo aí a dependência, a palavra químico, né? Então, álcool, droga, né? Álcool é química também, né? E as químicas lícitas também, né? Que é os fármacos dependentes, né? Pessoas que usam substância psicoativa liberada pela Anvisa e que são dependentes. Já vi alguns me relatarem isso. E também pela própria resolução, né? Pelo que acontece com o uso compulsivo de fármacos. Então, na história, né? Logicamente, né? Com as minhas palavras, não tô aqui para dizer assim os detalhes.
Moisés ele pede para liberar os escravos, né? Vai lá, fala pro faraó lá, faraó homem meio brabo, fala, não vou liberar. E Moisés ele vai lá e fala que vai ter as pragas, né? E são 10. Então começa uma atrás da outra e começa a ter grandes problemas ali. E lá no meio da história eu vou fazendo essa analogia com a identificação, tá? Referente a pessoas que hoje se encontram numa certa adicção de escravo de. Tem pessoas que são adictas à pornografia, tem pessoas que são adictas a jogos, a drogas lícitas, né? A drogas ilícitas, né? Tem pessoas que eu brinco que a biqueira da pessoa é na avenida principal, né? Farmácia. Então essa identificação aí, tá? Pessoas são identificadas e que são grudadas nessa escravidão e não conseguem soltar disso aí, né? Não aceitam o novo. Então Moisés vai lá, pede para ele e o faraó ele segura um pouco e tal, e vai e vem praga e começa a ficar louco o negócio lá, até que até leva o filho, né, dele, e o faraó fala, vai embora. O pessoal vai. Lá diz que eles pegaram um caminho mais longo, porque é como se Deus já estivesse falando para Moisés, pega um caminho mais longo que esse povo vai querer voltar. Vai para um lado mais longe, né? E assim ele vai. E ele começa a andar, quando ele chega de cara com o mar ali. Quando chega de cara com o mar, eles... Bom dia, Fernando. Eles chegam lá e todo mundo começa a reclamar muito do que está acontecendo e falar, pô, você também, viu, cara? Olha o que você arrumou pra gente, né? Alguém deve ter já falado, olha lá, tá vindo uma fumaça, uma nuvem de areia se mexendo lá. Não é tempestade, é os caras voltando. Moisés se arrependeu. Moisés não, o faraó se arrependeu, falou, pega aquele povo no cacete lá e traz de volta. Aquele povo começa a entrar em desespero e reclama, Moisés clama, né? E no caminho diz que os ventos mudaram, né? Então já estava acontecendo. Moisés clama a Deus e Deus, né? Não é o cajado de Moisés, não. Deus abre o mar. O mar se abriu, tá escrito lá. Deve ser um negócio bem diferente de ver, né? E o povo atravessa. O povo atravessando, chega do outro lado, né? E acontece tudo o que aconteceu, chega do outro lado. Com certeza deve ter gente que deve ter olhado e porque chega do outro lado, tem pessoas ali que têm gerações de escravos, pessoas que nem sabem o que significa a palavra liberdade. A pessoa nem entende o que é liberdade, ela nunca ouviu falar sobre isso. E essa pessoa, ela entra em desespero ao ponto de pensar a ideia de voltar. Lá eu apanhava, lá eu estava preso, mas lá pelo menos eu tinha um nome, tinha uma casa, tinha um lugar para morar, eu era identificado. E isso acontece dentro das comunidades terapêuticas, a gente vê muito sobre isso. O paciente que atravessa o mar da recuperação, e isso com drogas lícitas e ilícitas, tá? Também as lícitas também estão aí. E quando ele atravessa para o outro lado, que ele precisa de tudo novo, um nome novo, pessoas, não é que o pessoal vai trocar o nome, tá? Mas a maneira, porque tem pacientes que dentro da comunidade ele tem o mesmo apelidinho que ele tinha quando ele estava no uso, né? O Zezinho, sei lá, um nome qualquer, o doidinho. E ele se apega nesse personagem que é o escravo e ele não consegue soltar disso. E encarar o novo, né? A mudança, né? O Freud tem aquela frase dele maravilhosa, né? Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo de mudança, a pessoa muda. Ele coloca o medo de mudança como um impedimento. E a pessoa não quer mudar, ela tem que ter novas pessoas, novos hábitos, tudo novo. Eles tiveram que fazer as leis, né? Então, os judeus ali tiveram que fazer todo um processo de novo, novas coisas, tudo novo, né?
as pessoas ali não sabiam o que era liberdade, nunca tinha vivido isso. E teve gente que queria voltar, mas trazendo para nossa realidade, tem pessoas que voltam a nado, mas voltam para a escravidão. E dentro de uma comunidade, dentro de uma clínica, e isso também do consultório, não precisa nem ter internação, nós vemos pessoas que vão e voltam. Então elas têm um vão aí no meio disso, que é ela mesma, e ela não consegue se entender, se conhecer. Então, ora ela está em uso, ora ela está tentando se recuperar, está internada, e sai dali, ela recai de novo e volta, recai de novo, recai e volta. Então a pessoa, ela tem duas identidades ali, ora no uso e ora internado. Tem pacientes que são internados e que é os que eu mais me preocupo, é aqueles que em pouco tempo ele já se camufla dentro da comunidade, dentro da clínica. Você não consegue vê-lo. Ele sabe o operante de uma clínica. Logo ele já está ajudando e ele tem sempre um apelido. Esse cara vira um paciente invisível dentro de uma clínica. Esse cara é preocupante porque ele achou um meio de se camuflar ali. E quando ele sai, ele não... é tudo novo. É como lá, os judeus, eles tiveram que fazer tudo novo. Então ele não aguenta esse novo. Morar em tabernáculos, em situações extremas, e construir uma nova sociedade, novas pessoas, novas palavras, tudo novo, e essa instabilidade faz ele voltar a nado para a escravidão, voltar de novo lá naquele ponto onde ele tinha uma identidade, onde ele era identificado, onde ele tinha uma identificação. E ele se identifica com isso. E isso, aí está o perigo, né? Então, a mudança realmente de vida, né? Que até essas lives têm ali o slogan construção de uma mudança de vida. Essa mudança de vida vem desse passo, né? E esse passo de fé, tem pessoas que ter fé é acreditar não é acreditar, ter fé é ir sem saber o que vai rolar, mas você tem fé. Ter fé você não sabe o que tem do outro lado da porta, mas você tem fé, vai dar tudo certo, né? A live anterior eu li lá, né? Tudo coopera para o bem daquele que está ligado, né? Então, a gente tem pacientes, por exemplo, que sentam na minha frente. Eu já trabalhei com um consultório de psiquiatria, e esses pacientes estão há 10 anos tomando tarja preta, e eu tenho depressão. E como é que tá isso? A minha depressão, né? A minha ansiedade, o meu sintoma. Essa live ela tem uma cola com a live anterior, né? Como todas elas estão assim. Qual que é o meu sintoma? A minha identidade. Eu me identifico, eu tenho uma identificação com aquilo que me faz sofrer, e eu não consigo soltar. Então eu atravesso o mar, eu vou para o outro lado. Eu tenho a oportunidade do novo, mas eu me fecho, tenho medo e volto a nado lá. Porque lá eu tenho um nome, lá eu sou chamado, lá é o Marquinho, é o fulaninho. Então construir o novo, fazer o novo, ser uma pessoa nova, mudar realmente a sua vida, fazer uma mudança de vida, requer algumas renúncias. A evolução se dá pela renúncia. Se eu não renunciar ao colegial, eu não vou para a faculdade, né? Renunciar de não esquecer tudo aquilo, mas tem que sair dali. Tem pessoas na nossa vida que tem que ser renunciadas, né? Mudança de vida, ela requer isso. Ambientes. Tem amigos meus que, eu até falei esses dias, fiz um stories aí no dia do Natal, na véspera, né? Que eu falei, naquele momento eu já estaria bebendo uma cerveja, já estaria no grau, né? E hoje eu entendo o propósito da sobriedade, e depois a próxima live eu vou falar sobre isso, sobre o propósito da sobriedade, né? Eu até tô querendo muito falar mais sobre isso, fazer um movimento sobre isso, né? Que é Construindo Sobriedade, foi o nome que eu quero dar para esse movimento.
E construir sobriedade é entender o verdadeiro propósito da sobriedade. Descobrir o verdadeiro propósito. A sobriedade, ela é o que nós temos que viver. Então tem amigos meus que lá daquela época, um tempo atrás, que até hoje não compreendem o que aconteceu, não falam comigo, também nem vejo. E às vezes até olha e acha legal, e acha que é fácil também. Não é fácil, mas viver a sobriedade é você viver o real, né? Parar de viver esse amortecimento, é aceitar o novo e viver o novo, né? E isso você tem que parar de se identificar com o passado. Tem gente que patina muito nisso aí. Hoje eu tô com a minha garrafa, porque da outra vez estava com a minha filha tinha roubado. Então, a identificação. Eu sou identificado com aquilo que eu me tornei escravo daquilo. Essa história, eu acho que ela se encaixa muito, porque quando eles atravessam, vão para o outro lado, isso está escrito, tem pessoas que entram em desespero, né? E depois, o mais interessante de tudo isso, é que aquele povo, eles vêm depois de um tempo achando outras pessoas para escravizar eles. E eles vão, e daí Deus vai e melhora, e eles clamam, e os caras vêm numa capenga enorme ali, né? Então, é engraçado como isso fala muito sobre nós, né? Nós conseguimos se liberar de alguma coisa e achamos outra para se identificar e ficar escravo daquilo, ficar identificado e ter um amor por aquilo e não soltar aquilo de jeito nenhum. Então, interessante é isso. Quando a gente vai para uma sala de psicologia, fazer análise, a gente começa a falar sobre a nossa vida, a gente começa a perceber esse amor que a gente tem, né? A gente tem um amor enorme pelos nossos sintomas, pelos nossos problemas, e fica assim, ai meu Deus, né? É o meu problema, né? E isso acontece, né? Na clínica a gente vê isso com as famílias têm um apego enorme com aquele problema, e fazem movimentos inconscientes, né? Que não levam a verdadeiro deslace daquilo, porque é o meu adicto, é o meu doente, né? E o adicto faz o mesmo movimento, né? A minha doença, né? A minha adicção, e gosta disso, e fica um movimento de desejo inconsciente, tá? Sobre isso. Isso é muito interessante, muito visível, muito real. Isso acontece dentro de comunidades, clínicas e fora também, dentro do consultório. A pessoa vem e chega num ponto de que ela chega num ponto que ela já atravessou esse mar, ela já está do outro lado e ela, ai, nossa, mas não é muito novo? Como assim? Eu tenho que falar outras coisas, a pessoa tem que mudar realmente, mudança de vida 180 graus. Gente, quando a gente fala, muda a sua vida 360 graus, 360 graus você volta no mesmo ponto, né? É um negócio interessante de saber, se você girar 360 graus. Então, a pessoa fazer essa mudança, realmente, nem que se for um grauzinho, porque lá na frente dá outro resultado. Não, mas segura, recua, pum, e fica. Então, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo de mudança, a pessoa muda. O Freud foi cirúrgico nessa frase, né? O Freud o cara é sensacional, né? Sigmund Freud. Zig, vitória, mundo, Freud, alegria. Esse é o significado do nome dele. Quem me disse isso foi um cara que morou na Alemanha, depois eu confirmei com um alemão, e é isso aí, o nome do cara tem esse significado, que significado maravilhoso. Então essa frase dele é muito, muito boa, muito exata, tem muito a ver com isso. Dentro das clínicas acontece exatamente isso. Exatamente isso. O cara sai da clínica com todas as ferramentas, sai com tudo. Dentro do consultório também a pessoa está toda preparada, é isso aí, vambora,
e a pessoa recua e ela volta, porque lá onde ela é escrava, lá onde ela leva chibatada, lá onde ela se machuca, lá onde ela apanha muito, meu gato tentando abrir a porta. E ele abriu. O bicho é bom, rapaz. O gato abre a porta. Lá onde ela apanha muito, lá onde ela dói muito aquilo que acontece com ela, mas ela volta. Porque lá ela tem um nome, lá ela é identificada. Lá é conhecida. Lá ela tem um lugar. Ela tem uma identificação. Isso é sensacional de perceber. Mas, se a pessoa faz esse movimento, até nesse movimento, nós temos ensinamentos que podem fazer reverter isso. Logicamente, se a pessoa se abrir, né, se ela se soltar, se ela quiser realmente entrar em análise, tá? E isso nas clínicas é muito nítido isso, porque é muito forte, né, uma internação. Tem famílias que fazem esse movimento junto com o paciente. Não entram realmente no tratamento. Coloca aquilo como um depósito e deixa ele lá. E a hora que ele sai, logicamente, né? A gente até brinca que tem famílias que apertam o pause do filme que estava rolando, na hora que o paciente volta, aperta o play de novo, volta tudo de novo, tudo igual. Não teve mudança. Aí tem famílias que vão brigar comigo, mas o problema é dele, é ele que foi usar droga, ele que fez aquilo, que fez assado, né? E se até ao cair de uma folha calculado por Deus, eu acho que é interessante você pensar nisso. Por quê? Por que você tem um familiar desse? Por que tem essa dificuldade dentro da sua família? Por quê? Será que não tem um sentido nisso? Será que não está aí começando, a família está buscando e está sendo forçada a buscar uma mudança real? É isso que tem que se olhar, né? Então tem familiares que sentam na minha frente, pai, de pacientes que sentam e pai, mãe, né? O pai sempre, né, pelo menos na internação masculina, tem uma questão de briga ali, e isso não é regra, mas é a maioria, né? Mas tem alguns ainda que são diferentes, né? E tem aquilo e falou, você realmente quer ajudar seu filho, você realmente quer tirar, você realmente quer fazer essa mudança na família de vocês? Então você tem que mudar também. Mas o que eu tenho que mudar? E daí vai dali, vai daqui, eu bebo a cervejinha de sábado, de quarta-feira no jogo e só isso. Então tá, mas então o senhor é um dependente de álcool. Não, eu não sou dependente de álcool, nunca fui, isso não é problema pra mim. Então tá bom, vamos fazer assim. O senhor para de beber hoje. Não, mas eu vou parar de beber, eu gosto de beber. Então tá, então o senhor consegue parar por um mês para testar? Para o senhor provar para si mesmo e provar para o seu filho que você não é dependente? Não consegue. Então ali já se agrava uma dependência. Eu dependo daquela substância para eu ser feliz, para eu ter um momento, para eu estar ali com meus amigos. Já é uma dependência. Aí vai daqui, vai dali, essa pessoa mostra várias disfuncionalidades na vida, no convívio, né? Até relações. A relação sexual com a esposa, bem falha, bem fraca, faltando. Porque o álcool acontece isso mesmo. Pode ser que exista um nível, o cara que tá bêbado, caído no chão, e o cara que bebe só de final de semana. Uma coisa os dois têm em comum. Os dois têm uma dependência. Um é mais, outro é menos. Vamos dizer assim. Mas os dois têm uma dependência. E outra coisa que os dois têm em comum é que não vivem a sobriedade. Viver a sobriedade é viver o real. Sem nenhuma substância que possa te entorpecer. Sem nenhuma substância que pode amortecer a realidade. Viver o real. Mas esse é um tema para a próxima live. Propósito da sobriedade. Um propósito. Nós temos um chamado. Todos nós somos chamados para ser sóbrios. Essa é a real. Mas
poucas pessoas enfrentam isso. Então, a pessoa que está em recuperação, dependente químico, que está em recuperação, buscando viver essa sobriedade, sai de uma clínica, ele já sai limpo, né? Não está em uso. Ele é só ele continuar. A recaída de um paciente depois de 90 a 120 dias, né? Que é 30 dias de 90 a 120 dias, de 90 dias para frente, a recaída não é mais biológica. Não é mais o corpo que pede. Apesar que não tem separação entre mente e corpo, mas aqui, os receptores, vamos dizer assim, se tiver um exame, não tem mais demanda ali. Então, é uma recaída psicológica e espiritual. E por que volta? Mesmo sabendo que aquilo é a escravidão dele, aquilo está arrebentando com a vida dele. Porque ele tem uma identificação. Ele não consegue se enxergar naquela vida nova, naquilo tudo novo. Novas palavras, novas pessoas, novas expressões. Até o jeito de andar muda. É isso que aconteceu com os escravos que atravessou o mar. Mas alguns voltam a nado. Mesmo que a chicotada doa, mesmo que é ruim. Mas lá eu tenho uma identidade. Então, a mudança requer renúncias e requer tirar essa identidade, outra identificação, fazer tudo novo. E fazer isso é difícil. E a família tem que entrar na jogada. E aí é onde pega. Então tem alguns pacientes que tem que fazer algumas mudanças ao ponto de até de afastamento, às vezes, né? Ou construir uma família, dependendo da idade. Às vezes a pessoa já tem uma família. Tem um vídeo muito legal que fala sobre isso, né? Sobre a questão da família. Então a família, se realmente quer ajudar o seu ente querido, tem que fazer uma mudança. E essa mudança requer renúncias. Então o caso do pai que eu estava falando, que é o caso de muitas pessoas no mundo. Eu não estou querendo julgar, mas tem pessoas que são assim, um pouco mornas, né? Agora, bebe uma cerveja 2, 3 vezes na semana, tem relação sexual com a esposa uma vez no mês, pornografia quase todos os dias, se deixar vai até em casos de prostituição. E é um cara morno, mas ele vai na missa. De domingo ele vai na missa, de manhã ou à noite, e chora e louva e canta. E os mornos eu os vomitarei de minha boca. Não presta pra muita coisa, não. Doa o que doer, mas essa é a realidade. Ser fervente é outra coisa. Ser sóbrio, a sobriedade é a realidade. Então, você bater no peito e falar, eu sou sóbrio, diferente. O sóbrio, ele chega primeiro, ele bebe água limpa, ele é muito mais rápido, ele é muito mais consciente do que todos. Então é isso, pessoal. A identificação é que nos mantém lá. Se identificar. Eu me identifico com aquele personagem mesmo que doa, mas é meu. E eu não solto. E às vezes eu tenho a oportunidade de soltar, mas eu volto de novo e fico ali. É a minha doença, o meu sintoma. O meu doente também. Então, para os dependentes químicos que estão assistindo ou que vão assistir isto, perceba. Você, quando tiver esse movimento de mudança de vida real, algumas pessoas vão fazer movimentos estranhos. Porque você é o doente delas. É um movimento inconsciente, tá? Não é maldoso isso. É porque é normal. Você é uma ovelha que está erguendo a cabeça. Isso é estranho, diferente. Mas peraí, como assim? Você está falando diferente, novas palavras.
tá andando com novas pessoas, em novos lugares. Ué, mas você não é o doente da casa? Você não é o doente da família? Fique no seu lugar de doente, ué. Para que a gente possa falar sobre você, te internar e falar, ai, meu doente, meu Deus, vamos cuidar dele. É isso. A identificação. Isso pega demais dentro de comunidade, dentro de clínica. E não muda. E é o Aquiles das internações. Isso dentro do consultório também, com outros sintomas, depressão, ansiedade, né? Tudo isso, crise de pânico, tudo tem uma identificação, tudo pega e não solta. A pessoa se apega com aquilo e a hora que ela tem a oportunidade de soltar, ela tem medo do novo. Porque andar na fé da mudança não é acreditar, não é saber onde você vai pisar. É fé, diferente. E tem um ponto certo disso. E requer renúncias até de pessoas que convivem com você, renúncias de coisas, de questões. Mas ninguém quer, né? Pra quê? Tá bom, assim. Até acostumei com a chicotada. Até falo pro cara que tá chicotado, não, manda mais desse lado aqui, tá um pouco melhor. E lá eu tenho um número, pelo menos, né? O 01, eu sou o 0. É o 06. E é isso. Então, terminar essa live com essa frase fantástica do Freud. O Freud é um cara sensacional. O nome dele, nossa, acho tão bonito, né? Sigmund Freud. Zig, vitória, mundo, e Freud, alegria. Vitória do mundo, alegria. Deve ser isso. Então, ele fala, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo de mudança, a pessoa muda. Eu vou repetir. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo de mudança, aí a pessoa muda. Nós temos medo de mudar. Então, fica vivendo na dor. E assim, essa dor ela é suportada aos extremos. Por isso que tem pessoas em situações, agora puxando para o lado da dependência química, em situações deploráveis, assim, coisas assim. Pessoas com bastante instrução e independente disso, são seres, como diz aqui, que eu li no começo, que podiam ser usados por Deus e eles estão numa situação extremamente difícil. Mas é isso, pessoal. Essas pessoas não soltam disso, ficando aqui. É isso aí. Obrigado, viu, D'Angelo? Obrigado. É isso aí. Grande abraço. Compartilha, curte, comenta aí, eu vou deixar salvo. Vai lá, comenta, valeu, gostei, achei legal, D'Angelo. Comenta lá, me ajuda bastante. Compartilhe com outras pessoas. Salva a live, não sei. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Um bom dia a todos, boa semana. Valeu, até mais.